Hoje, o tema que o Pai colocou no meu coração é o sinal de Deus. Eu quero compartilhar algo com vocês. Espero que no final disso fique claro qual é a nossa missão para esse tempo. O que temos que desenvolver para esse tempo. O que temos que fazer para esse tempo. O que temos que conhecer para esse tempo. A palavra fala que Deus ele não faz nada sem revelar antes aos seus servos, os profetas. Então, quando você vai para Isaías 7,14, vamos ler lá, diz assim: por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Lhe dará um sinal. Vejam. Essa é uma palavra que vai aparecer algumas vezes aqui. Vejam. E o interessante é que ver não está ligado ao que nós estamos vendo numa realidade material. Na perspectiva profética, ver é compreender aquilo que está por detrás do cenário. Porque eu posso enxergar aquilo que está acontecendo aqui. Mas será que eu estou compreendendo o que está por detrás disso? O que o Pai está nos chamando é compreender o que está por detrás dos sinais que estão acontecendo. Porque talvez nós estamos vivendo as nossas vidas de qualquer jeito, vivendo nossa vida correndo atrás de tantas coisas. Qual que é o sinal? A virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Qual era o sinal? O menino que nasceria de uma virgem. Miqueias 5:2, ele consegue acessar, porque o profético ele está ligado a você acessar uma realidade que está no futuro, trazer ela para o presente. Só que talvez quando você traz essa realidade do futuro para o presente, você não vai conseguir entender porque ela está fora do tempo. Mas qual que é a intenção? A intenção é de deixar você lúcido, para que você possa entender e você possa se mover dentro dessa realidade espiritual, para que quando essa visão que estava no futuro chegar, você não seja pego de surpresa. Miqueias 5:2, ele vai falar sobre o local de nascimento. Então, Isaías fala de um sinal, Miqueias vai falar do local de nascimento. Diz assim: e você, Belém Efratá, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Belém seria o local de origem. Se você for olhar essa palavra, Belém significa a casa do pão. Essa era uma cidade importante dentro daquilo que estava acontecendo e daquilo que viria a acontecer. Porque uma casa, chamada casa do pão, ela tem que ter pão. E Cristo vem e fala: eu sou o pão da vida. Então, você vê que está tudo se cumprindo diante daquilo que o Pai tinha revelado aos seus profetas. Vamos ler um pouquinho, porque eu quero dar base para que vocês possam entender para onde o Pai quer nos levar. Mateus 1:18-25, diz que aquilo que Isaías, que Miqueias falou lá atrás, há um tempo atrás, começa a se cumprir. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José, antes do casamento. Porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo. Guarda isso. Um homem justo. E resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa,
pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus. Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, compreendam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele deu o nome de Jesus. Ele chamará Emanuel, Deus conosco. Aqui o momento esperado e anunciado pelos profetas havia chegado. Deus, em seu amor, mandou seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus, ele veio para cumprir tudo aquilo que os profetas falaram a seu respeito. Cristo, ele sempre se moveu para cumprir aquilo que os profetas tinham falado a seu respeito. Por isso que a palavra de Deus, ela nunca vai voltar vazia. Porque, na verdade, Cristo, ele vem cumprindo aquilo que já foi falado sobre ele. E eu quero te falar uma coisa. Há palavras sobre a nossa vida, sobre as nossas vidas, que nós temos que cumprir. Temos que entender o que o Pai nos chamou para fazer, desenvolver sobre a terra, para que nós possamos de verdade cumprir aquilo que Ele falou. Lucas 2, do 1 ao 7, diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse primeiro recenseamento foi realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para sua cidade natal a fim de se alistar-se. Assim José, que pertencia à casa e à linhagem de Davi, subiu de Nazaré, cidade da Galileia, à Judéia. Ele foi a Belém, cidade de Davi, a fim de alistar-se com Maria, que lhes estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. O verbo se torna carne. Se olharmos para uma perspectiva humana, enxergaremos apenas o nascimento de um menino. Mas o que a palavra, os profetas vão dizendo, que o Pai, Ele quer de nós é que você veja, compreenda o que está acontecendo. Se olharmos para uma perspectiva espiritual, enxergaremos o exato momento que a glória de Deus invade a terra. Se não nos movermos por uma compreensão espiritual, é apenas um menino. Mas, se estamos nos movendo por uma perspectiva espiritual, enxergamos que o céu desceu para a terra. Porque o desejo do Pai sempre foi habitar em meio aos homens. Desde o início, lá em Adão, Ele estava presente. Depois no tabernáculo de Moisés, eu falei um pouquinho isso, no culto do domingo passado, Ele estava presente. E Ele fala: Moisés, em Êxodo 25, 8, vai falar que assim: Moisés, faça um tabernáculo
porque o meu desejo é habitar em meio aos homens. E quando ele está habitando em meio aos homens, os homens, eles não estão se movendo segundo a vontade deles, mas eles estão se movendo segundo a direção de Deus. Porque fala, para onde Deus ia, eles iam atrás. Quando Deus parava, eles paravam. E aí, a palavra fala que não tinha lugar para o menino nascer. Por que não tinha lugar? Estava tendo uma grande concentração de gente naquela cidade. Estava tendo um recenseamento, então as pessoas estavam vindo para fazer o recenseamento. Por isso, não tinha lugar, e ele nasceu numa manjedoura. Mas, se você olhar dessa forma, está tudo normal. Mas se nós falamos que Jesus era o Verbo encarnado, e ele habitou e tabernaculou, a glória de Deus estava nascendo em meio aos homens. Se entendermos dessa forma, vamos entender que há algo errado aqui. Se ele era a glória de Deus, aonde era o lugar correto para a glória de Deus nascer? Você já parou e se perguntou? Porque sempre é falado, ele nasceu numa manjedoura. Ele nasceu numa manjedoura porque não tinha lugar. Mas aonde era o lugar correto para a glória de Deus nascer? Se olharmos, o lugar correto para a glória de Deus nascer era no templo. Só que se você olhar o que estava acontecendo naqueles dias em Israel, nós vamos entender que aqueles religiosos daquela época, eles estavam se movimentando de forma equivocada. Porque havia uma festa naquele tempo. E sabe qual era a festa que estava acontecendo? Tabernáculos. Sabe o que é tabernáculos? Celebrar a glória de Deus no nosso meio. Só que a glória de Deus estava fora. Eles não conseguiram compreender e entender o que estava acontecendo. Então diz que eles estavam celebrando a glória de Deus, cantando, exaltando, louvando, adorando. Mas a glória de Deus estava fora. Temos que tomar muito cuidado com isso. A forma como eles estavam se movendo deixava a glória para fora. Esses homens não conseguiram discernir o que estava acontecendo. Toda a nossa movimentação na terra tem que estar alinhado com a movimentação do céu. E quando eu lembro que a glória de Deus estava fora, num tempo onde eles estavam celebrando a glória de Deus, eu lembro que Apocalipse 3:20 vai dizer que Cristo estava fora de uma igreja, de Laodiceia. Cristo, o dono da igreja, estava fora. E ele estava batendo e disse, se alguém abrir, se eu ouvir abrir, eu entrarei e cearei com eles. Comunhão. Mas por que ele estava fora? Porque, na verdade, colocaram outro no lugar dele. Porque, na verdade, aqueles homens se tornaram autossuficientes. Estamos ricos, temos tudo,
Não precisamos de nada, aliás, não precisamos nem dele. Só que a partir desse momento, quando eles estão se movendo por uma perspectiva de riqueza, de bens, diz que outro vem e toma o lugar. Somos totalmente dependentes dele. Não fomos feitos para ser governados pelas coisas, pelas riquezas. Deus nos fez para governar essas coisas. Para que a finalidade disso seja para a honra e glória dele. E tem muita gente que está se deixando ser governado por essas coisas. E quando nos movemos por isso, nós estamos tirando Deus do centro. Quando tiramos Deus, quando tiramos Cristo do centro, diz que tudo se abala. Porque é Ele que sustenta todas as coisas. Então Ele está batendo. Se alguém abrir, eu vou entrar. Será que estamos deixando Cristo para fora das nossas casas? Será que estamos deixando Cristo para fora da nossa vida? Porque estamos se tornando autossuficientes, não precisamos de nada? Porque não é por força. É por um espírito. O que o Pai está falando é que esse é um tempo de reflexão. Se queremos alcançar algo nesse ano e daqui para frente, não pode ser mais por meio daquilo que estamos vendo, mas sim por meio daquilo que cremos. Que o Pai possa abrir a nossa compreensão espiritual para que nós possamos entender o que precisamos fazer, como nos mover para esse tempo. E entender que aquilo que Ele está colocando em nossas mãos não pode ser a finalidade, mas a finalidade tem que ser Ele. Essas coisas que nós estamos adquirindo tem que ser um meio somente para que nós possamos revelar Ele para o mundo. Que o Pai levante aqui, você que está aqui, você que está indo na internet, que esse é um tempo que o Pai possa levantar sábios administradores para administrar os negócios dEle sobre a terra. Eu te abençoo para isso. Esses homens estavam anulando a palavra. Cristo era o Verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós, não é isso? Cristo era a palavra. João 1:10 ao 11 vai dizer assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Marcos 7:13, você está aqui? Assim, vocês anulam a palavra de Deus, por causa da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Como eles anulavam a palavra? Por meio de uma tradição. E o que é uma tradição? Tradição é algo que você vai fazendo, isso vai passando de geração em geração, mas você nunca parou para perguntar por que você está fazendo isso. Tradição é algo que você leva adiante
E você está fazendo, mas você nunca parou para entender por que você faz isso. Esses homens, eles eram conhecedores das Escrituras, mas o que a palavra fala era que esses homens, eles tinham uma tradição que era muito mais forte que a palavra. E por isso eles anulavam a palavra. Um exemplo de tradição? Outro dia eu falei aqui, quero lembrar disso. Passamos aí o Natal, né? É interessante que eu sempre, desde criança, aprendi que chegava no Natal eu tinha que pedir um presente. Porque eu ia ganhar. Chegava o Natal, eu pedia o presente e ganhava. Eu falei, ó. Então, todo Natal, eu pedia e ganhava. Só que um dia eu parei e fiquei pensando, espera um pouquinho. Isso aqui não está certo. Porque se na verdade o aniversário é de Cristo, por que eu recebo o presente? E outra, nós chamamos ele para a festa. Dizemos que a festa é para ele. Só que chega na hora de trocar os presentes, ele fica olhando. Você já parou para se perguntar? Ou pensar nisso? Porque, na verdade, se ele é o aniversariante, ele tem que receber o presente. E aí, eu comecei a perguntar, o que o Senhor quer ganhar? Tem coragem de perguntar? O que Ele quer ganhar de nós? O que Ele espera de nós? Porque Ele pode virar para você e para mim e falar o seguinte, eu quero que você me busque mais. Eu quero que você se santifique mais. Eu quero que você tenha mais tempo comigo no quarto. Eu quero que você leia mais a palavra. Será que nós estamos prontos para isso? O que o Pai está falando é que é tempo de nós rompermos com a tradição. Tem muitas coisas que têm anulado Cristo em nossas vidas. Agora diz que esse menino, ele nasce e ele está crescendo. A palavra diz que ele crescia em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Lucas 2, 52. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. O menino Jesus ia crescendo e desenvolvendo e ninguém conseguia enxergar, compreender o que Deus estava fazendo. Então diz que esse menino, com 8 dias, ele é levado ao templo para ser circuncidado. O menino está sendo levado ao templo para ser circuncidado. Na minha visão, o que está acontecendo é que a glória de Deus está entrando no templo. A glória de Deus está entrando no templo. Só que ninguém percebe. Tudo estava se cumprindo de acordo com aquilo que foi falado. Colocaram o nome dele de Jesus, como o anjo tinha profetizado. Diz que com 12 anos, ele vai para o templo, junto com seus pais, para a festa de Pêssar, de Páscoa. E diz que ele está lá na festa, e daqui a pouco, acabou a festa, seus pais vão embora, e esquece dele. 3 dias. E quando os pais voltam, ele está ali, com os mestres da lei, com os religiosos, com os sacerdotes, e está debatendo com eles. E eles olhavam para ele e falavam, que menino sábio,
Quem é esse menino? E quando os seus pais vêm para pegar, ele fala algo que ele não está falando para os pais, ele está falando para as regiões celestiais. Ali era um momento de transição na vida dele. E diz que há a compreensão de quem ele era. E ele fala, acabou. Porque daqui para frente, quem cuida dos negócios do meu pai sou eu. Ele está falando algo, não era para José nem para Maria. Ele estava dando um recado para regiões celestiais, para o mundo espiritual. A glória de Deus estava no templo, mas ninguém conseguia discernir. Ele realizou muitos sinais, milagres, prodígios. E ninguém conseguia discernir. Não conseguia compreender quem era ele. Eles leram, aqueles homens, eles liam as Escrituras. Eles liam Isaías. Mas a tradição cegava eles de entender e compreender o que estava acontecendo. Existe um provérbio que diz que a glória de Deus está naquilo que Ele esconde de nós. E a glória dos homens está em descobrir o que está escondido. A glória dos homens é encontrar a divindade de Cristo escondido dentro de um corpo de Jesus. Para alguns, ele só era Jesus, o filho de José e Maria, do carpinteiro. Para outros, ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quem ele é para você? Quem ele é para você? Jesus, ele era o sinal de Deus. Mateus 16, do 1 ao 4. Vamos ler. Os fariseus e saduceus, dois grupos religiosos daquela época, homens que se achavam os tais, que conheciam as Escrituras, vieram por Jesus à prova, exigindo que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: vocês conhecem o ditado? Céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Pede um sinal, porque são uma geração perversa e adúltera. Qual era a característica deles? Uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Aqueles homens, por não identificar, não compreender, eles vieram e falaram: vamos pegar Jesus, vamos colocar ele à prova. E eles pedem, nos mostram um sinal do céu. O sinal do céu estava na frente deles. E eles não conseguiram enxergar. E sabe o que ele fala? Vocês se movem, que Cristo está falando, vocês se movem por essa realidade material. Vocês conseguem discernir tempos, quando vai chover, quando não vai. Quando você olha pela janela, o tempo está escuro. Pela manhã, você fala: vai chover, vou levar guarda-chuva. Quando começa a fazer um tempo, à tarde, mais escuro, vocês sabem que vai chover.
Ou se de repente abre um céu maravilhoso pela manhã, você sabe que vai fazer sol. Vocês se movem pelas coisas daqui. E se mover pelas coisas daqui te torna cego, para que você não compreenda as coisas de lá. Talvez nós hoje estamos nos movendo muito pelas coisas daqui. Sabe por quê? Há muitas coisas acontecendo nesses dias. Muitos sinais. Só que parece que nós estamos vivendo nossas vidas de qualquer jeito. Não se importando com aquilo que está acontecendo. Porque há muitas distrações no mundo. E eu sempre falo que as distrações, elas vêm para roubar a sua visão. Te deixar cego para aquilo que o Pai está fazendo. Não podemos mais nos distrair. Esse é um tempo que nós temos que estarmos lúcidos, atentos. Vou fazer aqui uma propaganda, né? O nosso apóstolo, Lamartine, lançou um livro que eu recomendo você compre. Fim dos tempos. Se você quer entender aquilo que está acontecendo, os sinais, compre esse livro, pegue a Bíblia e leia. Medite. Medite até entender o que está por detrás dos sinais. Porque quando acontecer, você não vai ser pego de surpresa. O que o Pai está nos chamando é nos prepararmos para aquilo que está chegando. Era uma geração perversa, adúltera, infiel a Deus. Uma geração que se movia por uma aparência exterior. Esses homens eram aqueles homens que iam para praças e começavam a orar de uma forma bela, e as pessoas, uau! Eles estavam preocupados com o exterior deles, pela performance deles, serem aplaudidos. Demonstravam conhecimento das Escrituras, mas não conheciam aquilo de quem as Escrituras falavam. Eles conheciam a letra, mas não conheciam a essência, a verdade. Só que, em contrapartida, e aqui nós vamos para os finalmente, diz que diante dessa movimentação, diante desse cenário, aparecem algumas pessoas específicas, que eu vou citar aqui, que elas estavam lúcidas para aquilo que estava acontecendo. Eram pessoas que tinham características, eram pessoas que se moviam de uma forma, eram pessoas que não estavam envolvidos com aquele cenário. E o primeiro são os pastores. Os pastores que foram avisados pelo anjo do Senhor. Olha, hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. Ele é o sinal. Encontrarão esse bebê, envolto a panos e deitado em uma manjedoura. E diz que esses homens, eles vão e vê aquilo que o Pai deu a conhecer a eles. Esses pastores estavam onde? No campo. Eram pessoas simples, não possuíam grandes bens, homem que cuidava das suas ovelhas, guardando elas durante a noite. Eram homens que não estavam dormindo, mas estavam atentos.
estava fora daquele contexto religioso que cegava, estava envolvido com o trabalho pastoral. Sabe o que eu lembro disso? Esses homens foram achados cuidando das ovelhas. Davi foi achado cuidando das ovelhas. Estamos utilizando o nosso tempo corretamente ou estamos envolvidos com coisas que nos distraem da nossa vocação maior? Estamos utilizando o nosso tempo corretamente ou estamos envolvidos com coisas que nos distraem da nossa vocação maior? Esses homens estavam fazendo aquilo que eles nasceram para fazer. Esses homens estavam no lugar certo, na hora certa. E foram a Belém, ver aquilo que o Senhor, foram ver aquilo que o Senhor tinha falado. E quando eles chegaram, o que eles viram? Um menino envolto a panos. Você já imaginou você chegar e Deus falar, vai e vê aquilo que eu estou fazendo? Você chegar e ver um menino envolto a panos? Mas diz que esses homens, eles enxergaram aquilo que estava por detrás daquele menino que estava envolto a panos. E quando você consegue enxergar a realidade daquilo que Deus quer te mostrar, você vai louvar a Deus, você vai glorificar, e você vai proclamar essa verdade para as pessoas. Porque foi isso que esses homens fizeram. Eles voltaram, diz aqui, glorificando e louvando a Deus por aquilo que tinham visto e ouvido, como lhes tinha anunciado. Lucas 2, 25 a 32. Presta atenção nessa história. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso. O que ele era? Justo e piedoso. E ele esperava algo, a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo. Homem que se movia por uma revelação. De que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então ele recebe uma palavra, você não vai morrer antes de você ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir-me em paz. O teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Aplauda o Senhor. Qual era a característica desse homem? Ele era um homem justo, era um homem correto, piedoso, que consagrou sua vida a Deus. Ele perseverou, ele esperava aquilo que foi falado a ele. Se você tem uma palavra, persevere, espere, porque vai se cumprir. Homens que se movimentam pelo Espírito, por uma revelação. Agora, Simeão ele chega, porque ele foi movido por uma revelação, pelo Espírito. Quando você é movido pelo Espírito, por uma revelação, você vai chegar no local certo, na hora certa, e vai contemplar aquilo
que Deus te falou. Agora diz que Simeão, ele chega, ele olha para um menino de 8 dias. Não tinha um aspecto. Ele pega esse menino, ele levanta esse menino e fala: pai, eu já vi, pode me levar. Viu o que ele viu? No menino de 8 anos, de 8 dias. Quando temos um encontro verdadeiro com Ele, nada mais importa. Simeão, ele contempla. Sabe que quando você consegue enxergar aquilo que está nas Escrituras. Eu falei no último domingo que Davi, ele era um homem que ele ficava meditando nas Escrituras. Ele meditava nas Escrituras, porque o coração dele tinha um desejo de encontrar aquilo que estava por detrás das letras, da palavra. E quando algo saltava, diz que ele contemplava. Ele contemplava ao ponto de ele pegar sua harpa e começar a dedilhar e a compor, a escrever salmos daquilo que ele estava enxergando. É tempo que o Pai está nos chamando a voltarmos a meditar nas Escrituras, porque Ele quer se revelar. Nós não contemplamos mais. Nós não temos tempo de meditar nas Escrituras. Como vamos conhecer a Ele? Simeão foi o homem que viu em um menino de 8 dias a glória, a salvação de Israel. Será que a forma como estamos construindo a nossa vida tem como fundamento a volta de Cristo? Será que aquilo que estamos construindo tem como fundamento a volta de Cristo? A forma como vivemos aqui determina o que estamos esperando. Temos que saber o que estamos esperando, para que possamos nos movimentar da forma correta. A profetisa Ana foi uma mulher que ela era idosa. Ela era uma viúva, idosa. Mas a forma como ela se movimentava, a forma como ela regia a sua vida, era uma adoração a Deus. Porque diz que ela não deixava o templo e adorava de noite e de dia, com jejuns e orações. A forma como ela vivia era uma forma de dedicar a vida a Ele. Agora imagine uma mulher viúva, já idosa, aguardando, esperando, e dedicando sua vida a Deus, se consagrando. E diz que ela foi levada ao templo. E ela foi lá e enxergou em um menino a glória de Deus. A realidade que eu vivo não pode ser maior do que a verdade que eu espero. Essa realidade que estamos vivendo aqui não pode ser maior do que aquilo que nós estamos esperando. Porque se essa realidade for maior do que aquilo que nós esperamos, nós não estamos esperando nada. E quando Ele chegar,
nós não vamos conseguir discernir quem ele é. Simeão e Ana são duas pessoas que me marcam muito. Eles não estavam condicionados àquele cenário, mas estavam se guardando para o cenário correto. O que estamos esperando? O que estamos esperando? E por fim, os reis magos. Foram homens que se movimentaram para o sinal dos céus. Seguiram uma estrela. Você sabe que muitos falam que esses reis magos eram aqueles magos de Daniel 2. Eles não conseguiram interpretar o sonho de Nabucodonosor e diz que Nabucodonosor fala: pode matar todos eles. Eu quero alguém que interprete aquilo que eu sonhei. E diz que chamam Daniel. E ele compreende, porque ele tinha uma vida diante da presença. Deus revela a ele. E ele fala: se eu revelar o sonho, você não vai matar eles, dá eles para mim. E ele revela o sonho. E ele pega esses magos e fala para eles as escrituras. Um dia haverá um sinal nos céus. Ele começa a discipular aqueles magos. Haverá um sinal nos céus. Siga aquela estrela. E diz que esses homens guardaram isso no coração. Eles esperavam, eles ansiavam por aquilo. E quando apareceu, eles foram atrás. Porque eles não estavam se movimentando por aquilo que eles estavam vendo. Eles estavam se movimentando por aquilo que eles esperavam. E diz que quando ele seguiu, eles chegaram. E viram e contemplaram. Se Cristo chegasse agora, será que nós iríamos conhecer? Será que nós estaríamos preparados para receber? Essa é uma pergunta que não quer calar. Será? O que mais me chama a atenção nesse cenário é que os homens que conseguiram enxergar foram homens que desenvolveram um tipo de característica específica. E você sabe que a palavra fala que nos últimos dias seriam como nos dias de Noé. Ele não está falando de um dilúvio. Ele está falando de um tipo de característica de pessoas. Porque naqueles dias de Noé, Deus olha para a terra e fala: eu vou acabar com a terra. Porque eu estou vendo homens que estão caminhando a passos largos a uma degradação moral, ética, espiritual. Homens que deram as costas para mim. Homens que estão buscando satisfazer seus próprios desejos, suas próprias vontades, casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo. Isso é errado? Não. Mas é errado quando você vive para isso. Eles viviam para isso. E quando Deus ele vai acabar, ele fala: opa, encontrei um homem justo e íntegro. O que o Pai está procurando sobre a terra? Homens justos e íntegros. Porque, na verdade, se nós soubéssemos o poder de um homem que é justo, que é íntegro, ele vai para acabar com uma cidade. Só que ele acha um homem justo lá. Ló era um homem justo, não compactuava com aquilo que aqueles homens estavam fazendo. Eu não vou acabar com essa cidade enquanto não tirar esse homem de lá. A palavra diz que a oração do justo muito pode seus efeitos. Não é a oração,
Na verdade, é quem faz a oração. Esse é um tempo que o Pai está de verdade olhando para a terra, porque Ele quer construir algo com os justos. Ele quer dar uma planta para que nós possamos construir algo sobre a terra, que vai ser uma mensagem para o mundo e salvação para a nossa casa. Entenda isso. O que o Pai está procurando são homens e mulheres que Ele possa entregar uma planta, para que você, eu, as nossas casas possam construir algo na terra que vai ser uma mensagem para o mundo e salvação para você e para a sua casa. Amém? E por fim, aqueles homens, por eles não saberem quem Cristo é, eles não sabiam quem eles eram. E não sabiam o que eles tinham que fazer. Mas, aqueles homens que compreenderam quem era Cristo, e entenderam quem eles eram e o que eles precisavam fazer. Cristo chega para os seus discípulos e fala: o que estão dizendo que eu sou? Você é João Batista? Você é Elias? Ou Jeremias? Ou um dos profetas? Não compreenderam. E ele fala para os seus discípulos: vocês já estão andando um tempo comigo. Isso aqui é a minha palavra. Vocês estão andando um tempo comigo. Para vocês, quem eu sou? E diz que Pedro fala: eu sei. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Opa! Não se glorie, porque isso não veio de você. Isso veio de uma revelação do Pai. Porque com uma compreensão humana, você não conseguiria entender. Você entendeu que por detrás de Jesus, o lado humano, tinha Cristo. E por você entender quem eu sou, eu vou revelar quem você é. Você é Pedro. E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. A sua identidade está escondida em Cristo. O dia que você, de fato, conhecer quem Ele é, Ele vai te revelar quem é você para Ele. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, de verdade, desfrutando dessa oportunidade de escutar as Tuas Escrituras, porque somente as Tuas Escrituras é que pode, de verdade, trazer luz na escuridão. Porque um dia, lá no Éden, antes do Éden, quando o Senhor olhou para a terra, havia uma escuridão, um caos, nada tinha sentido, nada tinha propósito. Mas quando o Senhor soltou a palavra gerou luz. Pai, que nessa noite a Tua palavra gere lucidez em nós. Abra a nossa compreensão para que nós possamos compreender de fato quem Cristo é. Porque a Tua palavra, em João 17:3, diz que nós devemos conhecer de fato quem o Senhor é. E quem é Cristo Jesus.
Porque esse conhecer vai nos levar a desenvolver uma vida aqui e agora, que vai ecoar para a eternidade. Pai, a Tua palavra, ela tem o poder de colocar tudo aquilo que está fora do lugar, no lugar correto. Não queremos sermos homens ou mulheres fragmentadas, mas sim, queremos sermos inteiros para o Senhor, íntegros, inteiros. Viver uma vida diante da Tua presença, desenvolver uma vida de relacionamento no vertical, para que nós possamos de verdade viver uma vida horizontal, aquilo que o Senhor está nos permitindo conhecer do Senhor. Eu creio que aqueles homens, eles desenvolveram uma vida no secreto, e aquilo que eles viram e conheceram no secreto, proporcionou eles a estarem lúcidos, para que quando aquilo que estava no secreto se colocou no público, eles já sabiam e eles enxergaram algo dentro de um menino de 8 dias. Pai, nos ajude a desenvolver essa compreensão. Não queremos mais vivermos de qualquer forma, de qualquer jeito. O Senhor está falando que não é mais tempo de perdermos tempo com aquilo que é passageiro, mas é tempo de nós buscarmos do Senhor, compreender o Senhor, entender para onde o Senhor está indo, para que nós possamos nos movermos com o Senhor. Pai, nos perdoe, de verdade, pelas vezes que nós estamos dando mais tempo para as coisas, esquecendo Deus de todas as coisas. Nos perdoe quando nós estamos colocando em primeiro lugar as prioridades desse mundo e colocando aquilo que é o mais importante em segundo lugar. Queremos de verdade trazer o Senhor para o centro novamente. Pai, nos ajude a estarmos alinhados com os céus. Nos ajude a estarmos lúcidos e a estarmos preparados para aquilo que o Senhor está fazendo. Porque as Tuas Escrituras dizem, em Mateus 24, enfatiza várias vezes que esse é um tempo de vigilância, porque muitos sinais vão acontecer, e que nós possamos estar lúcidos para entender os sinais dos céus. Tua palavra diz que muitos falsos profetas vão se levantar para enganar a muitos. Mas, Pai, guarde a Tua igreja, guarde os Teus filhos, guarde as nossas casas, para que nós possamos Te conhecer de fato e não nos deixarmos sermos levados por essas coisas que estão acontecendo aí fora. Que possamos desenvolver uma vida diante dos Teus pés. Ache em nós corações quebrantados e contritos. Ache em nós homens, mulheres que sejam justos nessa terra. Conte conosco, Pai. Conte conosco. Nos ajude. De verdade, Pai. Essa é a nossa oração. Amém? Se coloque em pé. Já estamos encerrando.
Eu acredito que esse é um tempo que o Pai, Ele tem chamado algumas pessoas. E em primeiro lugar, eu quero me referir para você que nunca aceitou essa verdade, que não é uma verdade apenas como um conceito, aquilo que falamos, porque a verdade, ela é uma pessoa. A verdade é Cristo. E o único lugar onde o homem e Deus se encontram é em Cristo. Essa noite, se você foi tocado e você quer entregar a sua vida a Cristo, eu sempre costumo dizer que entregar a vida a Cristo é conhecer um caminho. É conhecer o caminho que vai te levar a uma verdade. E uma verdade que vai te revelar uma vida diante da presença. Se você nessa noite está aqui e quer aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, igreja, feche os olhos. Eu peço que você levante sua mão. Levante a sua mão. Não tenha medo. Tem um rapaz ali. Eu peço para que você venha aqui na frente. Queremos fazer uma oração por você. Vem aqui. Quero te dar um abraço, vem aqui. Se tem mais alguém, vem aqui na frente. Eu não entendi muito bem o que era. Depois você vai entender. Eu achei que era só para levantar a mão quando foi as orações. Como você fala? Anderson. Anderson, que alegria poder te dar um abraço. Esse dia já estava agendado nos céus. O Pai só trabalhou para cumprir isso que está acontecendo. Talvez você não entenda muito o que está acontecendo, mas você não precisa entender. Você precisa crer. Tudo bem? Como é seu nome? Natália. Oh, aplauda ao Senhor. Vocês, nesse momento, não vão entender o que está acontecendo. Mas eu sempre digo que nós não precisamos entender. Nós precisamos se entregar. Que vocês, a partir de hoje, possam encontrar algo que vocês nunca enxergaram. Eu oro para que o Pai abra os olhos espirituais de vocês. Porque o homem foi feito para enxergar. E enxergar a realidade espiritual. Uma visão se fechou no Éden. Mas o que o Pai está fazendo é abrindo os olhos daqueles que querem conhecer Ele de fato. Então, repita comigo. Fala assim: Senhor, eu quero de verdade te conhecer. Me coloca dentro desse caminho que é Cristo. Que Cristo revele essa verdade que é Cristo. E que Cristo me coloque diante da presença aonde é o único lugar que flui a vida, que é o Pai. Pai, eu agradeço e louvo ao Senhor por esse momento, por esse tempo. Pai, muito obrigado, porque esse momento já estava escrito nos céus e o Senhor fez acontecer. Que o Senhor de verdade conduza a vida deles por meio do Teu Espírito e que eles possam, a cada caminhar, conhecer o Senhor
a cada dia mais. Conhecer essa verdade que liberta, que transforma, e que eles possam ser colocados em Cristo, nesse único lugar que flui a vida. Porque fora da presença do Pai há um decreto de morte eterna, mas diante da presença há vida e vida em abundância. Que eles possam conhecer essa vida. Que o Senhor guarde eles, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Quero acompanhar eles, vou te levar lá. Glória a Deus. Mas eu quero nesse momento que você, no seu lugar mesmo, você se renda. A palavra de Deus fala que não podemos rasgar nossas vestes, mas sim rasgar os nossos corações. Se você, de fato, quer assumir um compromisso com o Pai, de buscar Ele como nunca antes, de conhecer Ele como você nunca se conheceu, como nunca conheceu, que você se rasgue diante dele, não importa quem está do seu lado. Sabe por quê? Há uma palavra sobre essa casa, que esse ano será um ano de portas abertas. Você crê? Você recebe? Portas abertas significa gerar acesso a lugares. Mas tem algo, tem uma porta que está aberta. Porque Cristo fala, eu sou a porta, que gera acesso ao Pai. Ele quer te conduzir por essa porta. Que o Pai nos dê lucidez e clareza para as portas que nós vamos ter que acessar ao longo desse ano. Que Ele te conduza para essas portas. E que você possa entrar, tomar posse daquilo que é seu e glorificar o nome dEle nesse lugar. Mas há uma porta que Ele está nos chamando, que é essa porta de acesso a Ele. Porque se você chegar nesse acesso, você vai se movimentar por meio de uma revelação. Você vai estar no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Que você construa a sua vida, a sua casa, a sua família sobre Ele, o firme fundamento. E para você construir algo sobre esse firme fundamento, Mateus 7, a partir do 24, vai dizer que está ligado ao que você está ouvindo. Porque os dois homens escutaram uma direção de Deus para uma construção. Um escutou, entendeu e praticou. O outro escutou, não entendeu e construiu do jeito dele. Mas quando você passa diante da construção dos dois, as duas casas estão em pé. Quem construiu sobre a areia e quem construiu sobre a tempestade. Mas chegará um dia, quem construiu sobre a areia e quem construiu sobre o firme fundamento. Mas vai chegar um dia que a tempestade vai vir e vai denunciar se você ouviu, entendeu e praticou e construiu, ou se você ouviu, desprezou e construiu do seu jeito. A construção de uma vida em Cristo está ligada ao que você está ouvindo, compreendendo, construindo. Te abençoo para isso. Que você possa ouvir, entender e responder de forma correta. Chama a ideia, ela vai orar, finalizando, abençoando o ano de vocês. Obrigado. É uma honra poder servir vocês. É uma honra estar aqui nessa casa que é uma casa séria, uma casa onde Cristo é o centro, aonde tudo aquilo que tem sido feito aqui tem sido diante de uma direção de Deus. E eu creio
que essa casa, eu falei no último domingo do ano, e volto a repetir hoje aqui, essa casa é uma casa que ela vai ser um farol, vai corrigir rotas de pessoas que estão perdidas. Elas vão chegar aqui, elas vão se encontrar e elas vão sair daqui, entender para onde elas têm que ir e o que elas têm que fazer no mundo. Qual é a missão dela no mundo? Entenda isso, viva isso. Porque viver uma vida com Deus é viver uma vida não por aquilo que você está vendo, mas por aquilo que você está crendo. Amém? Deus abençoe. Que você possa, no ano de 2025, ler as Escrituras. Não tome nenhuma decisão sem saber o que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz. E sabe, é um tempo muito importante de você ter esse relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus te dá segurança, fé, e Ele vai se revelar a você. Não caminhe neste começo de ano com uma vida, com pensamentos, com mágoa, com coisas do passado. Amém? Leia a palavra. Às vezes a gente lê, né? Mas como o pastor Maurício disse, a gente não medita. Medite na palavra, amém? Estenda as suas mãos. Pai, eu quero te agradecer por esta noite. Eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero te agradecer pela tua presença. Senhor Deus, nos ajude, nos dê discernimento, sabedoria. Senhor Deus, quando o Senhor estiver liberando um sinal daquilo que o Senhor está fazendo, um sinal de quando o Senhor estiver chegando. Senhor, eu abençoo cada casa, cada família. Senhor, que a tua presença seja sobre cada um. E que teus filhos, Senhor, venham viver um tempo profético. É um tempo de nos levantarmos no profético, dentro da tua palavra. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Feliz Ano Novo.